Vamos lá, retomando, continuando, o capítulo 5 do livro A Liberdade de uma Escolha. E o capítulo de hoje é Ninguém rejeita você a não ser você mesmo. A prisão da culpa e da vergonha. Lembrando que se você quiser acessar as meditações que estão sendo feitas a cada capítulo, você pode acessar o Meditare Serenter. O link está abaixo na descrição. E chegamos aí ao fim do ano. Então, se você quiser programar melhor o seu 2026, né? Você está olhando no futuro? Sim, estamos em 2025 para 2026. Tem o link abaixo também para você adquirir o calendário com as previsões para o ano de 2026. Você adquirindo o calendário, tem mais um monte de benefícios e promoções que você pode aproveitar. Então, os links estão na descrição, sinta-se à vontade e usufrua. Então vamos começar. Demorei décadas para me perdoar por ter sobrevivido. Eu me formei na faculdade em 1969, era uma imigrante de 42 anos, mãe de 3 filhos. Aprender inglês e voltar a estudar exigiu muito da minha coragem e do meu dinheiro. Mas me formei entre as primeiras da turma. No entanto, não fui à cerimônia de formatura. A vergonha me impediu. Como muitos sobreviventes, enfrentei uma culpa devastadora no período do pós-guerra. Passados 24 anos, desde que eu e minha irmã Magda havíamos sido libertadas, ainda não conseguia entender por que sobrevivi enquanto meus pais, meus avós e 6 milhões de outras pessoas morreram. Nesse momento de festa e conquista, perdia a graça pela certeza de que eu era alguém sem valor, não merecedora de felicidade, culpada por todo o mal que acontecia. Era só uma questão de tempo antes que todos descobrissem quanto eu estava fragmentado. A culpa se revela quando você se recrimina, quando acredita ser responsável por algo ruim. É importante separar remorso e culpa. Remorso é a resposta adequada a um engano ou erro que cometemos. Está mais relacionado à tristeza. Significa aceitar que o passado não tem volta, não pode ser desfeito, e se permitir ficar triste com isso. Eu posso sentir remorso e reconhecer que tudo que vivi, todas as escolhas que fiz, me trouxeram até aqui. O remorso está no presente e pode coexistir com o perdão e a liberdade. Mas a culpa mantém a pessoa estagnada. Ela nasce da vergonha, quando você não se acha digno ou adequado. Independentemente do que faça, a culpa e a vergonha podem ser muito incapacitantes. Porém, não servem para avaliar quem realmente somos. Na verdade, são um padrão de pensamentos que escolhemos e no qual ficamos presos. Você sempre pode escolher o que fazer com as informações que a vida lhe oferece. Certa vez, enquanto eu fazia uma palestra numa conferência, um homem com um ar respeitável de repente se levantou e saiu. Quase congelei no palco, sob o impacto de uma avalanche de autocrítica negativa. Não tenho competência, não mereço ter sido convidada para me apresentar nesta conferência. Está acima da minha capacidade. Alguns minutos depois, a porta do auditório se abriu, o tal homem voltou e sentou-se. Ele provavelmente havia saído para beber água ou ir ao banheiro, mas naquele momento eu já tinha posto na minha cabeça debaixo de uma lâmina de guilhotina. Ninguém nasce envergonhado. No entanto, para muita gente, a mensagem da vergonha chega cedo. Lindsay, minha neta mais velha, por exemplo, foi colocada em uma turma de crianças talentosas e superdotadas. A mera noção desse rótulo me frustra. Afinal, todas as crianças são talentosas e superdotadas, diamantes únicos. Enfim, como às vezes tinha dificuldade para acompanhar o ritmo, a professora começou a chamá-la de tartaruguinha. Minha doce Lindsay levou a sério as palavras da professora. Ela se convenceu de que não tinha capacidade para ficar naquela turma, que não se encaixava naquele grupo, que não merecia estar lá. Tinha decidido mudar de turma, mas desistiu depois que conversei com ela sobre a importância de não deixar que a professora definisse. Anos mais tarde, deu um artigo para a faculdade o título Quando a Tartaruga Vira Lebre. Ela se formou em Princeton, entre as melhores da turma. As mensagens de vergonha começaram a chegar cedo para mim também, lá pelos 3 anos de idade, quando fiquei vesga. Antes de fazer a cirurgia corretiva, minhas irmãs cantavam canções cruéis. Você é tão feia e pequena que nunca vai arranjar um marido. Até minha mãe dizia, ainda bem que você é inteligente, porque bonita não é. Nossa, que pesado. Essas mensagens foram complicadas de receber e difíceis de desaprender,
Mas, em última análise, o problema não foi o que minha família me disse. O problema foi o que eu acreditei. E continuei acreditando. Ser livre é aceitar o nosso eu imperfeito e renunciar à necessidade de perfeição. Quando Mary Ann e Robbie e seus filhos viviam em outra cidade, eu costumava ir à casa deles toda segunda-feira preparar o jantar. Às vezes era comida americana, outras vezes húngara. Esse jantar era o ponto alto da minha semana, pois significava alimentar meus netos, me sentir parte integrante da vida deles. Numa noite, eu estava na cozinha, com as panelas borbulhando e chiando no fogão, quando Mary Ann chegou do trabalho em seu lindo terno de seda azul. Imediatamente, ela começou a organizar as tampas no armário, combinando cada uma com a panela correta. Fiquei arrasada. Eu estava tentando ser útil, fazer minha família feliz. E lá estava ela me mostrando que eu fazia tudo errado, que não era boa o suficiente. Demorei um pouco para entender que a mensagem do meu fracasso não vinha de Mary Ann, mas de mim. Para contrabalançar minha convicção de que era problemática, eu buscava a perfeição, pois acreditava que assim conseguiria escapar da vergonha. Mas somos humanos, e humanos são falíveis. Ser livre é aceitar o nosso eu imperfeito e renunciar à necessidade da perfeição. Em última instância, culpa e vergonha não vêm do exterior. Elas estão dentro de nós. Muitos dos meus pacientes procuram a terapia quando passam por um divórcio ou uma separação complicada. Estão sofrendo pela morte de um relacionamento e pelo desaparecimento de todas as esperanças, sonhos e expectativas que isso representava. Todavia, eles não costumam falar da dor, mas do sentimento de rejeição. Ele me rejeitou, ela me rejeitou. Contudo, a rejeição é apenas uma palavra que inventamos para expressar o sentimento de não conseguir o que se quer. Quem disse que todos devem nos amar? Qual Deus disse que devíamos ter o que queremos, quando queremos, como queremos e da maneira que queremos? Quem disse que ter tudo isso é garantia de alguma coisa? Ninguém rejeita você a não ser você mesmo. Portanto, escolha o significado das mensagens que recebe. Quando faço uma palestra, sou aplaudida de pé e abraçada por centenas de pessoas, sendo que algumas me cumprimentam com lágrimas nos olhos e dizem: "Você mudou a minha vida." Enquanto outras dizem: "Sua palestra foi muito boa, mas..." Posso escolher como responder a isso. Posso ficar insegura e pensar: "Ai, meu Deus, onde foi que eu errei?" Ou posso reconhecer que a crítica tem mais relação com a pessoa do que a faz do que comigo. Inclusive, pode ter mais a ver com as expectativas dela em relação à palestra ou com o fato de que ela se sente forte e inteligente por encontrar algo para criticar. Ou, ainda, posso perguntar a mim mesma: será que existe algo útil aqui que pode ajudar meu crescimento e minha criatividade? Não importa se pretendo ou não incorporar o feedback, posso simplesmente responder: "Obrigado por sua opinião", e seguir em frente. Se a vida é viver sem humilhações, não podemos deixar que as opiniões dos outros nos definam. E, acima de tudo, precisamos saber que nós escolhemos como falar com nós mesmos. Passe o dia escutando sua autoconversa. Preste atenção no que você está prestando atenção, pois é isso que você vai reforçar. Essas ideias influenciarão a maneira como se sente e isso é o que determina seu comportamento. Você não tem que viver de acordo com esses padrões e mensagens. Você não nasceu com vergonha. Seu verdadeiro eu já é lindo. Você nasceu com amor, alegria e paixão e tem todas as condições para reescrever seu roteiro interno e recuperar sua inocência. Você pode se tornar uma pessoa plena. Michele sempre ouve a seguinte frase de quem acaba de conhecer: "Eu daria qualquer coisa para ser você." Alta, magra, linda, bem-sucedida profissionalmente, com uma energia suave e amorosa que atrai os outros. Ela era a imagem da perfeição, mas estava morta por dentro. Presenciei essa dinâmica devastadora várias vezes em meu consultório. Marido motivado, esposa ótima atriz, a melhor anfitriã. Ela é impecável, gentil e generosa com os outros, mas não cuida bem de si mesma. Ele também é ator, muito amoroso e romântico quando está em público,
Porém, na esfera privada se torna pai ou patrão, ordenando o que ela deve ou não fazer e como investir seu tempo e dinheiro. Para agradar, aplacando e se acomodando ao estilo dominador do marido, a mulher abdica de seu poder de adulta, deixando que ele tome todas as decisões. Mas, depois, ela se vinga, privando-se de comida, porque é a única coisa sobre a qual tem controle. Ela se desliza e minimiza a sensação de impotência, literalmente diminuindo o tamanho, ou seja, tornando seu corpo cada vez menor. Nos casos mais assustadores, mesmo quando ela quer voltar a comer, não consegue, pois o corpo passa a rejeitar os nutrientes. Michelle tinha um distúrbio alimentar muito sério quando começou a terapia. Não comigo, mas com um profissional magnífico da cidade dela. Não foi a anorexia que a levou a procurar ajuda, foram os problemas em seu casamento. Seu marido era indiferente e rude, o que a fazia se sentir como uma criança assustada diante de um pai zangado. Racionalmente, ela sabia que era uma mulher de meia idade forte e bem-sucedida, não uma criança impotente. Mas, por dentro, Michelle tinha pavor de enfrentá-lo. Quando as explosões de raiva dele começaram a preocupar e assustar seus filhos, ela percebeu que precisava de novos recursos para lidar com aquilo. Aprender a se defender significava revelar sua enorme vergonha, todo o sofrimento que ela tentava reprimir ao passar fome. Quando recomeçou a comer, um processo que sempre recomendo fazer sob a supervisão médica ou num programa especializado ou ambulatorial, todos os traumas e sentimentos de Michelle estava tentando manter à distância ressurgiram como uma onda. O abuso sexual na infância, mãe indiferente e distante emocionalmente, pais que a puniram com espancamentos, ou pior, que a tornaram invisível, sem lhe dirigir a palavra, como se ela não estivesse presente. Era devastador sentir o terror e o sofrimento e reviver o passado, o que Michelle só conseguia fazer em pequenas doses. Sempre que se permitia sentir, depois passava fome. Daí, se permitia sentir novamente e, na sequência, parava de comer mais uma vez. A terapia trouxe à tona um medo insuportável de ser abandonada. Sempre me agarrei às pessoas que acho que se importam comigo, que prestam atenção em mim, me escutam, me aceitam como eu sou, disse ela. Quando eu era criança, eu me sentia segura com uma professora. Já mais velha, isso aconteceu com um professor e depois com minha terapeuta. Existe sempre uma pessoa a quem estou ligada de forma ansiosa. Como uma adulta com mais de 40 anos, sei que estou segura e que gostam de mim. Ainda assim, às vezes me sinto como aquela menina de 8 anos, aterrorizada com a possibilidade de deixar de ser amada, de fazer algo que levará as pessoas a deixarem de gostar de mim. Lembre-se de que você é a única pessoa que você nunca perderá. Você pode procurar estímulos externos para se sentir valorizada ou aprender a se valorizar. Expliquei para ela. 3 anos após começar a terapia, Michelle fez grandes progressos. Alimenta-se bem, com alimentos e porções saudáveis, e parou de se exercitar em excesso. Já consegue dizer ao marido quando suas críticas a magoam e tem aplicado técnicas de atenção plena para diminuir as reações físicas provocadas pelo medo. Michelle continua se esforçando para se libertar da vergonha que carrega. Vergonha essa que se apresenta em 3 padrões de pensamentos. A culpa é minha, não mereço isso e podia ser pior. Eu fico pensando por que não fiz as coisas de forma diferente. Sei que não tive culpa pelo que aconteceu, mas uma parte de mim ainda tem dificuldade para acreditar nisso, disse ela em uma consulta. Se você quer assumir o controle de seu pensamento, analise primeiro o que está fazendo e depois decida. Isso me fortalece ou me esgota? Antes de decidir, pergunte-se: isso é gentil e carinhoso? A infância de Michelle acabou aos 8 anos, quando ela começou a sofrer abuso sexual e físico. Nessa idade, nossos lobos frontais estão começando a se desenvolver e o pensamento lógico começa a se formar. É quando começamos a querer entender as coisas, mas há certas coisas que não têm explicação. Muitas vezes criamos o sentimento de culpa para sentir que controlamos o que está completamente fora do nosso controle. O que não foi causado por nós, nem foi nossa escolha. Pare de tentar encontrar uma razão para o abuso e comece a praticar a gentileza. Escolha um caminho e siga nele, afirmei para ela.
Ah, a gentileza, comentou ela, rindo baixinho. Ser gentil com os outros sempre foi natural para mim, mas ser gentil comigo mesma é um desafio. Não sei por que acho que não mereço a bondade em minha vida. Não acredito realmente que eu mereça ser feliz. Você pode dizer, eu era assim, hoje não sou mais, e recuperar o controle sobre o seu pensamento. Uma palavra é tudo o que você precisa. Permissão. Diga, eu me permito ter prazer. Ela começou a chorar. Querida, reconquiste sua força. Mas Michelle minimizava os acontecimentos, dizendo para si mesma que tudo poderia ter sido muito pior. Ela se consolava, ponderando que, embora fosse surrada com uma raquete, pelo menos os pais não apagavam um cigarro em seu braço. Falei para Michelle parar de se cobrar pelo que já passou e tornar seu discurso mais gentil. Perceba a maneira como você fala consigo mesma. Reconheça que foi magoada e então escolha o que vai ignorar e o que vai reforçar. Você tem o hábito de minimizar sua dor e se diminuir. Mude de hábito, liberte-se da vergonha e troque-a pela gentileza. E não se esqueça de rechear seu vocabulário com um sim, eu sou, sim, eu posso, sim, eu vou fazer. Apaixone-se por você mesmo. Amor próprio não é narcisismo. Certa vez, numa turnê de palestras no meio oeste, fui convidada para jantar com uma família adorável. A comida estava deliciosa e a conversa muito agradável, até eu elogiar a filha e levar um chute da mãe por baixo da mesa. Na hora da sobremesa e do café, a mãe sussurrou um pedido. Por favor, não faça muitos elogios. Não quero que ela se torne uma adulta convencida. Ao tentar manter a modéstia como regra para nós e para os nossos filhos, corremos o risco de nos tornar menos do que realmente somos. O amor próprio é a única base para a plenitude, saúde e alegria. Portanto, apaixone-se por você mesmo. Amor próprio não é narcisismo. Quando começar a se curar, não descobrirá um novo eu, mas seu verdadeiro eu, que estava lá desde sempre, lindo e cheio de amor e felicidade. E aí ela traz aquelas estratégias para se libertar da culpa e da vergonha. Ela sempre traz essas estratégias no final do capítulo. Então vamos lá. Você conseguiu. Se houver algo de que você rotineiramente se ressente ou critica em si mesmo, imagine-se pequenino. Tão pequeno a ponto de engatinhar para dentro do seu corpo e dizer olá a cada um de seus órgãos, a cada parte sua. Se você acha que tudo é culpa sua, então segure o seu coração com delicadeza, abrace essa parte magoada de você e troque por um eu amoroso. Diga a si mesmo, sim, eu errei, mas isso não me torna uma pessoa má. Meu ato não reflete a minha totalidade. Sou uma pessoa boa. Se o trauma ainda estiver vivo em seu corpo, aceite-o, pois você sobreviveu a ele. Você ainda está aqui. Você conseguiu. Minha respiração ficou muito limitada desde que fraturei a coluna na guerra. Então, gosto de dizer olá para a minha respiração, para os meus pulmões. Descubra seus pontos vulneráveis e derrame todo o seu amor sobre eles. Esse exercício que ela está trazendo aqui já tem disponível lá no Meditar e Sereniter uma meditação para fazer esse tipo de movimento aqui, certo? Então, se você tem interesse de se libertar dessa culpa, dessa vergonha, você pode acessar o Meditar e Sereniter. Continuando, você fortalece aquilo em que presta atenção. Passe um dia escutando sua autoconversa. Ela é cheia de eu devia, eu não devia e sim, mas... Será que você diz isso a si mesmo como é minha culpa, ou não mereço isso, ou podia ter sido pior? Substitua essas mensagens de culpa ou vergonha por exercícios diários de uma conversa gentil e amorosa. Assim que acordar de manhã, vá até o espelho e olhe para si mesmo com olhos gentis e repita: sou o suficiente, sou gentil, sou uma pessoa forte. Depois, beije as costas de suas mãos, sorria para si mesmo no espelho e repita: amo você. Muito bom, né? E assim, gente, essa parte de vergonha, para quem passou por um período, décadas, em que o bullying era muito forte, se você foi uma pessoa dessas, você constantemente passa por situações em que você se coloca essa vergonha e essa culpa.
Mas, como ela explica, a liberdade é uma escolha e tem como você ressignificar isso. Não precisar ficar nessa carga toda de culpa e vergonha, tá bom? Então, o próximo capítulo que nós temos, capítulo 6, o que não aconteceu? A prisão do luto não resolvido. Então, nos vemos no próximo capítulo. Até mais.